Pode se sentar, amém? Eu sou um amante deste ensino de escatologia, eu já acompanho isso há muitos anos, mas eu percebo que tem muita gente que tem uma certa resistência quando se fala de escatologia. Eu conheço ministros poderosos, que são excelentes, em muitas matérias já conversei pessoalmente com alguns, mas quando se fala de escatologia, a ideia é que se tem dado o ensino de escatologia, que é um ensino muito complicado. Por quê? Quando falamos de formas de interpretações bíblicas, existe uma matéria dentro da teologia, né, que essa matéria chama-se hermenêutica, que chama-se da arte de interpretação. Então nós usamos essas regras para poder tentar entender algumas questões da Bíblia, porque algumas questões, da forma como a Bíblia foi escrita, né? Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por um período de mais de não sei quantos mil anos, por mais de 40 escritores de várias classes sociais, desde simples homens como pescadores até os mais eruditos, e algumas com as suas linguagens simples, mas nós temos o entendimento que foram inspirados pelo Espírito Santo. Você tem consciência disso? A Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Mas quando falamos desse estudo, nós percebemos que a Bíblia, dentro da regra da hermenêutica, ela contém a linguagem textual, a figurada e a linguagem simbólica. Ou seja, isso aqui que eu esqueci meu tablet hoje, eu tive que improvisar aqui, viu, irmãos? Alguém tem algum pezinho aqui? Hoje eu vou ensinar sem o tablet, isso aqui é uns rascunhos que eu tenho, amém? Só para servir de guia, mas, graças a Deus, pronto. Então, voltando à forma como a Bíblia foi escrita. Então, existe trechos da Bíblia que você vai ler, que é a linguagem textual, que você vai ler e vai entender claramente, porque é algo compreensível. Não vai precisar de nenhuma regra. Não foi usado nenhuma figura para apontar para outro significado. Vocês estão comigo? Vou dar um exemplo bem prático. Quando a Bíblia fala, quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo e desceu uma pomba, com forma de pomba corpórea sobre ele. Vocês entendem aquela figura de pomba? Mas se você entende que ali não é uma pomba, ali está dizendo que é o quê? O Espírito Santo. Então tem linguagem da Bíblia que você não vai conseguir compreender se você não usar algumas regras. Vocês estão comigo? E quando se fala do ensino de escatologia, que muitas pessoas às vezes complicam, e a minha intenção, que esse projeto é um projeto antigo, Descomplicando a Teologia, a Escatologia, que justamente é um ensino que aponta para os últimos dias, é a fase final, onde toda a humanidade haverá um desfecho. Vai haver uma prestação de conta. Ou seja, a humanidade vai ter que pagar, sabe? Pelo desprezo ao Criador, por não aceitar, por não entender o caminho da obediência. Amém? E o mundo é livre, aliás, nós somos livres para fazermos o que quisermos. Mas essa liberdade existe consequências. Vocês entendem? Então a Bíblia, quando ela escreveu através do apóstolo João o livro do Apocalipse, né, que aponta para os últimos dias, eu quero dizer que esse não é o único livro que aponta para os últimos dias. Desde o Velho Testamento, nós temos também profetas que foram usados por Deus para apontar para os últimos dias, como o livro de Daniel, né, que é um profeta que já tinha uma visão escatológica, né, e eu falei semana passada que esse termo escatologia, ela vem do grego eschatos, né, duas palavras que formam, né, eschatos e logia, né, ou seja, eschatos, últimos dias, né, e logia, que vem do grego logos, né, que fala de estudos ou tratado dos últimos dias, ou seja, vai haver desdobramentos que redundarão em cumprimentos de profecias, de palavras que já foram feitas através dos séculos, tanto dos profetas da antiga aliança, como o Apocalipse, que dá uma visão mais apurada
que é escrito através de forma simbólica e figurada, que para você entender sem um conhecimento mais apurado, sem um procedimento de um mestre, você vai ficar um pouco perdido, porque vai precisar de determinados esclarecimentos para que chegue realmente ao entendimento comum que de fato a Bíblia quer trazer para nós. Muita gente pensa que o livro de Apocalipse não é para ser entendido, mas se não fosse para ser entendido, Deus deixaria o livro para nós? Para que ele deixaria uma mensagem se não fosse para ser entendida? Vocês estão comigo? Mas vocês entendem que o mundo que vivemos, estamos no século 21, e o mundo que vivemos, ele está passando por várias transformações sociais, políticas, não é verdade? O mundo que você conhece não é mais aquele mundo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, principalmente depois dessa pandemia. As coisas estão mudando, as ideias estão mudando, a perseguição religiosa também está mudando, as leis vão ficar mais severas, mais rígidas, haverá uma perseguição religiosa, e quando na verdade o que está sendo professado para aí é que nós evangélicos, que nós afloramos o discurso do ódio, quando na verdade nós que seremos perseguidos. Porque eu não sei se você já sabe, essa PL da censura da fake news que está tramitando no Congresso Nacional, eles querem proibir da igreja citar de alguns trechos bíblicos. Eles vêm disfarçar de uma conversa bonita, mas vai chegar um dia que um pastor não vai poder nem mais pregar determinado, porque se pregar, isso for noticiado, ele poderá até ser preso. E dizem que quando nós diferimos isso, que isso é fake news. Não, não é, irmãos. Mas precisamos estar atentos, porque a Bíblia vai se cumprir. Não tem como fugir do cumprimento da profecia. Tem coisas que podem ser retardadas, tem coisas que podem ser adiadas, mas certamente a Bíblia vai se cumprir. Eu leio um livro de Derek Walker, que é um dos maiores mestres hoje de escatologia, né, dentro do segmento cristão, né, no qual nós cremos, né? E ele fala que algumas profecias elas foram procrastinadas, ou foram adiadas, ou foram retardadas, porque Israel não quis entender o plano de Deus. Porque quando falamos de profecia, nós sabemos, você entende que Deus escolheu um povo na terra, o povo de Israel, e fez uma aliança com esse povo não se enquadrou no decorrer da sua história. E qual era o modelo que Deus queria trazer? Deus queria trazer um modelo de uma nação padrão, uma nação de obediência, para que aquela nação fosse referência, para que as outras nações fossem ganhas através de Israel. Mas infelizmente Israel não entendeu o plano de Deus, ou se submeteu à vontade de Deus, e Deus agora levanta a igreja. Amém, irmãos? Livre de qualquer nação, nós éramos considerados gentios, né? Ímpios, longe de afastar de Deus, e ele manda seu filho, e seu filho veio cumprir um papel, né, de nos redimir com um plano da redenção, e dentro desse novo plano de Deus que ele estabelece, o qual ele levanta a igreja para ser o proclamador da verdade dos céus, para que todos se arrependam, para que todos se convertam e todos venham aceitar a Jesus como seu filho, para justamente fugir do que a Bíblia fala de ira vindoura. Diga assim, ira vindoura. Essa ira vindoura justamente vai ser a prestação de contas, que toda a humanidade um dia vai ter que comparecer perante o Senhor para dar conta das suas ações. Não pense que o mundo vai escapar impune. Não pense que as injustiças que estão sendo cometidas por todos os governantes de todas as nações vão se passar sem serem prestadas contas. Vocês entendem? E quando eu falei na semana passada, e vou tornar a repetir para dar o pontapé, o start, né, o botão de partida, quando eu falo que o arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, e eu li esse versículo semana passada, até o 17, ele fala que Jesus virá do céu com seus anjos, e a última trombeta soará. Amém, irmãos? Eu quero dizer que essa trombeta não tem nada a ver com as 7 trombetas do Apocalipse. Amém, irmãos? E é uma trombeta que vai soar, que vai autorizar os anjos virem a buscar a igreja.
Amém, irmãos? E a igreja, ela é indistinta. Ela é tanto composta, né, por gentios convertidos, como também por judeus que se converteram. Amém, irmãos? A igreja que está aqui, estamos aqui na terra, proclamando a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento, a mensagem que as pessoas se convertam para o Senhor. Então, quando Cristo vier e buscar a igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, pois o Senhor mesmo descerá do céu, versículo 16, com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, versículo 17, nós, os que estivermos vivos, né, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, todos os desdobramentos que estarão, e vai ser uma aula de escatologia, né, várias matérias, nós estaremos sempre presentes com o Senhor, nós vamos acompanhar. Vocês entendem? Nós não seremos mais separados, nós seremos participantes com Jesus. Quem participar do arrebatamento vai participar com Jesus de todos os desdobramentos, todos os acontecimentos que acontecerão, tanto no céu e posteriormente quando nós voltarmos para a terra, que depois de 7 anos. Você entende que o arrebatamento vai ser um pontapé inicial, e esse arrebatamento nós encontraremos com o Senhor nos ares, e lá nós seremos encaminhados para a Nova Jerusalém, para a nova cidade que está nos céus. Vocês estão comigo? E ficaremos durante um período, quem for arrebatado, vai ficar no céu por um período de 7 anos, diga assim, 7 anos. Só que, paralelamente ao período que é chamado de comemoração, o encontro da noiva com o cordeiro, vai ser uma celebração, que a Bíblia chama de as bodas do cordeiro, ou seja, a festa do casamento. Enquanto a igreja vai estar lá, comemorando a sua vitória, o arrebatamento dos céus, paralelamente ao evento das bodas do cordeiro, vocês estão comigo? Irá acontecer aqui na terra, desdobramentos, né, que culminarão em coisas que darão o start para cumprimento de várias profecias. Dentre elas, o surgimento público da pessoa que é o anticristo, que é um homem, apoiado por um falso profeta, ou seja, ele vai ter o apoio da religião, amém? Para poder implantar o seu sistema, não com a ideia de dizendo, eu sou o Satanás, eu sou o cão, não. Ele vai aparecer como um homem solucionador, como um homem inteligente, como um governante talvez de uma grande nação, como um homem que vai trazer soluções aos problemas mundiais. E quais são os problemas mundiais? Quem sabe dizer? Fome, guerra, doenças, pestes como a Covid. Então ninguém pense que o anticristo, que é uma figura pública conhecida, que vai se manifestar, ninguém pense que as pessoas vão olhar para ele com um olhar, na verdade, de desconfiança, mas na verdade vão olhar com empatia para ele. Vocês entendem? E a igreja estará onde? Mas quem ficará aqui? Os que não subiram, e os crentes desconcertados, e os crentes desviados. Porque o que te credencia para subir com arrebatamento, mas eu quero dizer que não é o seu fim, só que eu preferiria subir. Porque os acontecimentos que irão iniciar-se aqui na terra, vai ser algo cruel. Aparentemente no começo, vai ser algo, beleza, os 3 primeiros anos e meio, que é um período de 7 anos, e a Bíblia divide em 2 períodos, né? Os 3 primeiros anos e meio, vai ser o período que ele primeiro conquista, vai ser o período que ele vai implantar o seu sistema, para poder reger as nações. Então ele não vai ser tão ruim no começo, ele vai tentar conseguir implantar o seu sistema, para que as pessoas fiquem submetidas, e quem não aceitar esse sistema, nós sabemos, não vai comprar, não vai vender. Estamos caminhando para isso, com a globalização, com o sistema, com os códigos, com o Pix, com tudo isso, não é verdade? Vai chegar um dia que o dinheiro de papel não vai mais funcionar. Vocês estão comigo, irmãos? Então quem ficará aqui? Quem ficará aqui vai ser até crente que participou dessa aula hoje, e participou do estudo do pastor Marcelo, mas não levou a sério.
Graças a Deus, eles disseram misericórdia. Então obedeça, irmãos. E isso vale para mim também. Vocês estão comigo? Então, por que não considerar, irmãos? Porque vai ser complicado. E quando eu começar a ler o que vai acontecer, acho que se você não estava crente, você vai ficar crente logo. Porque não vai ser fácil. Isso eu só estou no início, no arrebatamento da igreja que sobe para o céu. E esse arrebatamento vai ser um fenômeno que, na verdade, vai despertar o mundo, ou pelo menos os crentes meia-boca, os desviados, que realmente a profecia realmente se cumpriu. Eles só vão levar a sério que a profecia é real quando entenderem que o arrebatamento aconteceu, porque vai ser um fenômeno mundial. Você imagine pessoas sumindo no mundo inteiro. E como se explica? A explicação mais lógica é dizer que foram abduzidos, que o ET de Varginha veio aqui na Terra e chamou as naves como aqueles... Você já percebe que a indústria cinematográfica mundial já tem vários filmes para preparar justamente a mentalidade mundial, e eles falam que existem vidas em outros planetas. Até uma ameba é considerado viva lá no outro planeta, imagine. Então eles creem nisso. Existe uma matéria chamada ufologia, né? Isso, se você não sabe, tem pessoas que viajam no mundo inteiro para vir para o Brasil, porque tem uma região em Minas Gerais que é considerada a aparição de vários OVNIs e tal. E isso é uma cultura, eles levam isso a sério. Então a mentalidade mundial está pronta para isso, porque como é que eles vão dizer que Jesus, que eles acham que é um filósofo apenas, eles comparam Jesus simplesmente a um Buda, um Mahatma Gandhi, um filósofo da sua época, que foi mais um, que pregou o evangelho, que escreveu um livro, como qualquer outro livro, que eles dizem que é um livro, e de fato vai se confirmar a volta dele, não visível, não vai ser a volta visível, porque a volta visível de Mateus 24 será no final dos 7 anos. Eu estou dizendo que ainda vai acontecer muitos desdobramentos, vários acontecimentos. E some milhares, milhões de pessoas, inexplicavelmente, quando começar o discurso dos cristãos que estavam na igreja, os meia-bocas, não foi Jesus que veio, ninguém vai querer acreditar. Eles vão, os cientistas, os entendidos, os catedráticos, né? Os filósofos, vão buscar uma explicação razoável. Mas eles não vão querer acreditar na Bíblia. Você acha que eles vão querer acreditar na Bíblia? Jamais, irmão. A profecia vai se cumprir na cara dele. Bilhões de pessoas vão sumir, né? Serão levadas para Jesus, para encontrar nos ares. Essa volta não será visível, o mundo não vai ver Jesus. Dali mesmo nas nuvens aconteceu. Menos de um segundo, né? Eu já li o texto semana passada, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, esse que vos digo, um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Quem já sobe no arrebatamento, já vai ter um corpo ressurreto. Você já recebeu definitivamente o seu corpo ressurreto. O corpo das outras pessoas, isso vai ser a transformação, será posterior. Mas quem sobe no arrebatamento, já vai ter o corpo já para a eternidade. Vocês entendem? Quem sobe na primeira levada, quem participou, quem foi achado digno, com as vestes alvas, a luz do candeeiro acesa, quem se submeteu a seu pastor, quem não andou em rebeldia, quem falou a verdade, quem é crente de verdade, quem é temente, vai subir. Olha aí. E o que é que acontece? Aqui na terra, vai ficar muita gente, vai ter uma grande multidão, porque as pessoas, depois que perceberem, principalmente os crentes meia boca e os desviados, eles vão buscar a igreja. Mas só que agora essa facilidade que nós temos hoje não vai ter mais. Vocês entendem isso? Principalmente no Brasil, que é um país democrático. Tudo bem, isso aí é outra história. Mas ainda você pode vir para a igreja, ninguém te impede. Aí as pessoas vão começar a levar a sério, os que ficaram aqui. Eu deveria estar mais na igreja, eu deveria obedecer mais, eu deveria orar mais, eu deveria levar a sério tudo aquilo que era pregado. Mas eu achava que era indireta de púlpito, eu achava que era perseguição, eu achava... Você acha tanto, quem sabe se um dia você botar a sua igreja, você vai entender que não é fácil. Você lida com pessoas.
Mas a igreja está onde? Arrebatada nos céus. Os que ficam aqui, os que não acreditaram na mensagem da salvação, os crentes desviados e os crentes que não eram totalmente convertidos. E que surge agora o anticristo, a besta, o falso profeta. E esse período de 7 anos, que chama da grande tribulação, em Daniel capítulo 9, versículo 27, vamos lá, vamos dar respaldo bíblico. Apocalipse também fala. Diz assim, Daniel, profeta messiânico, né, que pregou muito sobre o Messias, por isso que ele é chamado profeta messiânico. Ele fala assim: o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana. Olha a linguagem aqui, figurada, período de 7 anos. Mas depois da metade desse período, depois de 3 anos e meio, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Aqui, apesar de uma linguagem usando figuras, né, e uma certa forma de simbolismo, ele fala justamente desse período de 7 anos, esse período de 1 semana que se refere a um período de 7 anos. Então, os 3 primeiros anos e meio desse governo, aparentemente será um governo de paz. Depois que ele implantar todo o sistema, depois que tudo estiver dominado, através, né, do sistema implantado pelo anticristo, aquela ideia que se pregou no começo, que de quem ficou aqui, que foi Jesus que veio, as pessoas não vão acreditar não. Eles vão inventar qualquer coisa, vão inventar até no sumiço de massa, ou de que corpos foram enterrados em valas e tal. Mas aí ele já massificou, ele já conseguiu unir através da religião, né? Porque entenda, como é que um mundo dividido por várias nações, quem são as maiores potências mundiais? Estados Unidos, que briga com a China, que briga com a Rússia, e ainda tem a Coreia do Norte querendo se montar de gaiata no navio por causa das suas bombas nucleares, né? Mas falamos das maiores potências hoje, falamos o quê? De Rússia, Estados Unidos e China. Mas você sabe que existe uma briga da China e da Rússia com os Estados Unidos e vice-versa. E uma parte ocidental é cristã, uma parte oriental é muçulmana, islâmica, budista e por aí vai, né? Vários tipos de religiões que derivaram, né, do budismo, do islamismo, e eles não aceitam o cristianismo. O islâmico não aceita o cristão, porque eles acham que é o grande Satã. E como é que um homem vai conseguir unir essas diferenças? Complicado, né? Vocês percebem que é um caldeirão efervescente, mas de fato a Bíblia diz que ele vai conseguir unir através da religião, através de uma ideia, do ecumenismo, de se unir todas as nações. Construiu-se um templo lá em Israel, para justamente acabar com as diferenças e buscar se ajustar e conviverem, né, em comum acordo, acabando o discurso do ódio, né, onde as pessoas sejam mais tolerantes. E depois que tudo estiver implantado, ele vai mostrar sua verdadeira face. Dominou, implantou tudo. Quem aceitou a barca da besta, muitos não vão aceitar, muitos serão perseguidos, muitos serão mortos, muitos serão presos nesse período. Mas justamente nesse período de 7 anos vai começar a acontecer fenômenos na terra, né? Fenômenos astronômicos também, que vai haver várias pragas. O mundo vai sofrer como nunca você viu. Quem se lembra que alguns anos atrás, não sei se foi 10, 15 anos, de um tsunami que atingiu aquelas praias paradisíacas naquela região lá da Ásia e destruiu aquela parte do continente. Gente, o que vai acontecer, isso é fichinha, e eu vou começar a contar para vocês paulatinamente, né, com a construção, o que vai acontecer nesses 7 anos. E a Bíblia fala sobre isso. As pessoas pensam que o Apocalipse é um livro enigmático, indecifrável, mas a verdade não é, né? Pessoas serão salvas nesse período. Vai haver salvação. As pessoas pensam que não vai haver, mas vai haver. Apocalipse
Primeiramente, o período de 7 anos começará com a abertura dos 7 selos. Abra aí Apocalipse 6:1. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com a voz de trovão: venha. Pronto. Abriu os 7 selos. Vocês estão comigo? Vamos lá. As pessoas serão salvas nesse período. Apocalipse 7, 9. De 9 a 17. Vamos lá. Apocalipse 7, de 9 até 17. Depois disso eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeira. Vamos lá, versículo. E gritavam a grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do cordeiro. 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, os anciões, os 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra, dizendo do trono, e adoraram a Deus. Versículo 12. Cantando: amém, louvor, glória, sabedoria, gratidão e honra, força, poder, pertence ao nosso Deus para todos sempre, amém. 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Stop. Peraí. Você entende que a igreja não tem nada a ver com essa grande multidão, porque a igreja já foi o quê? Essa grande multidão foram as pessoas que vão ser perseguidas e mortas nesse período, porque vai morrer muito crente. Versículo 14. E lhe respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, são pessoas que se arrependeram, eram os crentes meia boca, os que estavam desviados, perceberam, resolveram se submeter à verdade e serão perseguidos e mortos. Muita gente vai ser morta. Muita gente vai ser perseguida e morta. Eles se arrependeram. Mas está fácil agora, porque você vai procurar o caminho mais difícil? Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus, e de dia e de noite servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Versículo 16. Nunca mais terão fome, nem sede, o calor do sol nunca mais os queimará. Versículo 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, ele os guiará à fonte das águas vivas, e Deus enxugará os seus olhos toda lágrima. Essa grande multidão vai ser justamente os crentes meia boca, que vão ficar agora, de fato, vão se arrepender, vão tomar tendência, e serão perseguidos, e serão mortos. E os desviados também, que vão entender que Jesus voltou. Mas esse período de 7 anos aqui, enquanto o anticristo se levanta, vai acontecer fenômenos. E não tem mais como evitar, não tem mais como voltar atrás. Vocês estão comigo, irmãos? Né? Tem mais, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, vamos lá. 14, 6 e 7, vamos dar fundamento. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levava as boas novas eternas para anunciar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povos, né? Temam a Deus, dizem em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo que Ele julgará a humanidade. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes da água. Então, esse período vai ser um tempo de julgamento. O mundo não escapará impune, irmãos, não tem como não. Hoje a gente pode fazer o que quiser, zombam de Deus, zombam de Jesus nas escolas de samba do Rio de Janeiro, não é assim? Mas um dia a conta chega, né? E o anticristo aparecerá, né? O homem da iniquidade está lá em Apocalipse 13. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 1. Então vi sair do mar uma besta, e tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estava escrito o nome de blasfêmias, né? Isso aí está falando de união, principalmente que vai sair da Europa, né? Está falando da união do continente europeu, amém, irmãos? Eu já estou descomplicando, estou facilitando para vocês, amém? Versículo 2. A besta parecia um leopardo, mas tinha os pés como de urso e a boca como de leão, e o dragão deu à besta seu poder, seu trono e a sua grande autoridade. Ou seja, o diabo vai transferir para esse homem uma grande autoridade para influenciar a humanidade. Versículo 3. E vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Esse homem, ele vai ser ferido e milagrosamente ele será curado. E as pessoas vão ver, é milagre, a coisa só pode ser Deus. Se você ficar aí, tu me conta depois como foi, viu?
Quando você se encontrar comigo na mão de multidão, versículo 4. Você não quer não estar noticiando isso não, né, Luciano? Não quer estar editando essa reportagem não, né? Graças a Deus. Adorarão o dragão por ter dado à besta tamanho poder. Esse homem vai ter um poder de influência, né? Vai ter poder mesmo, que as pessoas vão, né? Tipo um mágico. Tipo assim, quem se lembra daquele filme, aquele mágico que chama David Copperfield, no passado? Esse homem vai fazer coisas que as pessoas vão ficar, não é coisa de ilusão não. O diabo vai transferir uma parte do seu poder que as pessoas vão ficar impressionadas com o que esse homem pode fazer. Imagine, um homem com tamanho poder, né? Ele não é igual ao poder de Deus, e o mundo vai ficar impressionado, né? Com quem é tão grande como a besta, dizia, quem é capaz de lutar contra ela? Ninguém vai poder ser o povo. Vamos lá, versículo 5. Então, foi permitido à besta falar grandes blasfêmias. Vai falar contra tudo, vai falar contra Deus, vai falar contra a Bíblia, vai falar contra o Evangelho, vai falar contra os crentes desviados, né? E foi-lhe dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses, que é justamente o período de 3 anos e meio. Ele vai perseguir e vai matar todos aqueles que se opuserem contra o seu sistema de governo. Estou sendo claro? Vocês estão pegando? Versículo... Ele blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo, sua casa e os que habitavam no céu. Quem é que está habitando no céu nesse momento? Diga assim, sou eu. Está vendo como a Bíblia é clara? Está entendendo aí? A igreja foi arrebatada. Os que morreram, os cristãos perseguidos, morrem, vão para o céu, né? Esperando ainda a ressurreição. Porque a ressurreição vai acontecer de 3, 4 partes. A primeira que vem no arrebatamento, posteriormente no final, e depois até a ressurreição final. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Versículo 6. 7, né? E foi permitido, foi permitido a besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. Vai perseguir o povo judeu, porque o povo judeu aceita a besta, e ele persegue Israel, certo? E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então todo mundo, diga assim, todo mundo vai estar debaixo dessa influência desse governo. Quem não se submeter às regras, lógico que o Brasil vai continuar independente? Vai. Os Estados Unidos vai. Mas como, tipo assim, para você entender de uma maneira bem clara, na pandemia, praticamente todas as nações seguiram a regra da OMS. Vai ser mais ou menos assim. Versículo 8. E todos os habitantes da terra adoravam a besta, são eles que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da criação. Versículo 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Você pode ouvir com atenção? Não é verdade? Foi até o versículo qual que eu disse? Até o 18. Vamos lá. Quem estiver destinado à prisão será preso. Por quê? Não vai se submeter, não vai querer, vai entender que essa influência não tem nada de benefício para a humanidade. Porque a mente das pessoas ímpias serão cauterizadas. Não é verdade? Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Muitas pessoas serão mortas, fuziladas, presas, envenenadas, sacrificadas. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Quem ficar e entender e se arrepender, não pode desistir por causa da morte, não tem que temer a morte. Infelizmente, você está hoje na sopa e não está aproveitando. Aí tu vai ter que dar a própria vida. A pessoa ou nega Jesus ou morre. Esqueça essas ideias de evangelho, de crente, de Bíblia, isso é besteira. E muitos vão ceder. Mas quem for fiel e se lembrar desse ensino do pastor Marcelo, rapaz, eu não vou não, esse negócio. Versículo 10. Versículo 11. Então vi outra besta que saiu da terra, tinha 2 chifres como de um cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegava a fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista de todos. Olha para aí, que tamanho poder o cara vai fazer e vai descer fogo do céu. Realmente o mundo vai ficar admirado, vocês concordam? Um homem que consegue manipular os elementos, imagine. Pastor, de que forma vai ser?
Não sei, se tu quiser ficar, depois tu me conta. Tá legal? Quer ficar, Rubem? Aqui. 14, vamos lá. Enganou os habitantes da terra com os sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta. Se levanta agora a besta, apoiado por um falso profeta, ordenou que fizesse uma grande estátua à primeira besta que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Versículo 15. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua. Ó. Vai haver uma estátua que vai fazer uma estátua e essa estátua vai ganhar vida, vai se mover. Será que é esses androides aí, alguma coisa assim? Eu me lembro na minha infância que tinha um filme chamado Robô Gigante. Quem se lembra? Tu tá velho. Né? E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-lo. Quem não aceita essa estátua, ou esse tipo de entidade que vai ser morto, porque não vai adorar, não vai se submeter às suas regras, e vai ser morto. Então, você entende de onde vem a grande multidão? Da perseguição, da morte, porque não aceitaram a besta, o falso profeta, preferiram, agora é engraçado, prefiro o caminho mais fácil, irmão. Seja crente mesmo, irmãos. Seja, como diz, me desculpe o termo, rato de igreja. Queira estar em todos os cultos, queira estar ligado, queira estar orando, queira estar buscando. Deixa de mimimi, deixa de ser crente menino, venha crescer, venha criar mais intimidade em sua casa, gere mais intimidade com Deus. Queira ser um instrumento de Deus para fazer a sua igreja crescer. Para de fazer parte do contra, para de ser crítico, para de ver defeito em tudo. Nós não somos perfeitos, irmão, mas temos que dar o nosso melhor. Versículo 16. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. O que é, pastor? Vai ser um chip? Não sei. Amém? Tem várias teorias, amém? Se tu quiser ficar, tu me conta depois, se você entrar na turma da grande multidão. Versículo 17. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representava seu nome, né? Versículo 18, e aqui é preciso a sabedoria, quem tem o discernimento traz de entender o que significa o número da besta, pois é o número do homem, seu número é 666. Durante esses anos todos eu já vi várias teorias, alguns diziam que era um microchip, que realmente já existe esse chip. Tem empresários que colocam esse chip para serem rastreados caso eles sejam sequestrados. Né? Querem criar um sistema desse tipo, você tem todas as informações com a conta bancária, isso e aquilo, para você chegar, estão querendo criar, já tem fechaduras eletrônicas que leem realmente, não sei se é isso, mas eu não quero descobrir não. Amém, irmãos? Eu fui selado com algo melhor que é chip, que é o selo da promessa do Espírito Santo que me dá acesso ao céu, para destravar a porta para onde me pegar e me arrebatar e ir junto com ele. E esse é o que eu quero ter, esse que eu quero saber, esse é como é que eu descubro para abrir a chave do céu. É a obediência, é a submissão. Entendeu, irmãos? Vocês estão sendo abençoados? Então, olha as coisas que vão acontecer aqui, né? Pessoas serão salvas? Serão salvas, irmãos. Amém? Tem mais texto também, Apocalipse 16:2, vamos lá? Apocalipse 16:2. O primeiro anjo saiu do templo e derramou a sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. Isso vai ser as consequências da desobediência das 7 taças. Abriu-se o selo, depois do selo abre as 7 taças, e uma das coisas que vai acontecer é que quem recebeu a marca da besta vai receber feridas malignas, né? Tipo, sei lá, feridas, não sei se você já tem vários furuncos, com pus, com isso e aquilo. Quem recebeu a marca da besta nesse período vai surgir inexplicavelmente várias, como diz aqui na Bahia, umas creca horrível. Só podia ser o pastor Marcelo, né? Vai ser as pragas. Isso aí é fichinha. Diga ao teu irmão, isso é fichinha. Vamos lá, Apocalipse 17, do 9. 17 do 9, vamos lá, 17, 9. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde governa
a mulher governa e também representa os 7 reis. As 5 delas já caíram, o 6 está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será em breve. Isso aqui serão o governo do país que estarão influenciando as nações, principalmente na parte da Europa, né? A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei, como os outros 7 também caminham para a destruição. Vamos lá, 18, os 10 chifres das bestas são os 10 reis que ainda não subiram ao poder. Está falando sobre a União Europeia, que é composta por 10 países, amém, irmãos? Serão nomeados para o seu reino por um breve período para reinarem com a besta, né? Que vão dar apoio ao sustento ao governo da besta. Vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido? Eu estou descomplicando para vocês. Vamos lá? Versículo 12, e concordarão em entregar a ela seu poder e autoridade. Então, o cara vai ter poder e autoridade. Versículo 14, juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos Senhores. Isso aqui já é a parte final dos 7 anos. Porque o que vai acontecer? Depois de 3 anos e meio, a besta vai revelar sua verdadeira face. Israel, que aceitou se submeter à besta, entende que ele não é o Messias enviado, porque eles vão aceitar, né? O anticristo, que é um homem, que é a besta, que vai fazer sinais. Eles vão achar que esse é o Messias, né? Um homem fazendo sinais e milagres e coisas extraordinárias, manipulando até os elementos dos céus e da terra. Vocês concordam comigo? Depois de 3 anos e meio, Israel não aceita. A nação, pequenininha, acho que é menor que o estado de Sergipe, mas é uma potência mundial. Não sei se está entre umas 10 das maiores potências mundiais do mundo, se você não sabe. Israel, por isso que ali é um barril de pólvora. Muita gente às vezes não mexe, porque Israel representa também pode culminar numa terceira guerra mundial, de envolver a guerra, né, de níveis atômicos, né, cada bomba nuclear. E aí o que é que acontece? A Israel não se submete, então todos aqueles países se juntam contra Israel para começar a combater. Assim como a Rússia está combatendo a Ucrânia no anticristo depois de 3 anos e meio, quando Israel entende que o falso profeta que apoia a besta, que é esse homem erudito, que traz soluções para os problemas mundiais, não é o Cristo verdadeiro, ele não aceita mais estar debaixo da influência, se rebela, e agora vai começar uma guerra daquelas nações que vão começar a bombardear Israel, e eles vão se defender. Só que a cada dia que passa, Israel vai sendo, né, invadido, e no final dos 7 anos, Cristo vem com a igreja. É justamente nesse final dos 7 anos que todo olho verá. E justamente num período que, no vale do Armagedon, né, que os testemunhos de Jeová confundem como se fosse a guerra final, mas ainda não é a parte final, mas é a guerra final do exército do anticristo, que está para destruir a nação de Israel aqui. Aí Cristo, no final mesmo dos 7 anos, no último dia, a nação de Israel clama por Jesus. Jesus se desponta do céu com todo o seu exército de anjos, e a igreja atrás, né? Eita glória! E diz que com o sopro da sua boca, está lá em Zacarias, irmãos. E Jesus, quando vem, um dos fatos mais incríveis, que é Zacarias 14, eu não a botei aqui porque eu trouxe o meu tábua. Quando Cristo vem com o sopro da sua boca, ele destrói o exército do anticristo. Ele coloca o seu pé sobre o monte das oliveiras, o monte é rachado no meio, que o poder vai lá e destrói o exército. Tipo aquele, quem gostava de videogame, o cara Goku dava o Kamehameha, aí era fatal. Estou brincando, irmãos, mas é sério. E o exército do anticristo é derrotado. E Jesus vem agora implantar o seu reino milenar. Mas esse período, eu ainda não terminei, isso aí vai ser começar o reino milenar. Mas eu estou falando ainda do período de 7 anos. Vocês estão comigo? Ainda tem as 7 taças, coisas que vão acontecer, amém? Porque na verdade, o anticristo quando vir, ele não vai brigar com Israel, ele vai fazer uma aliança com Israel. Está lá em Apocalipse 9:27, né? Nós já lemos isso, amém, irmãos? Ele vai fazer, ou seja, só pode comprar, vender quem tiver a marca da besta. Apocalipse 14:11 também fala sobre isso. Quem não tiver a marca da besta, a fumaça e o tormento subirá do sempre no tranlinho. Não é esse não. Pois adorar a besta e aceitar a marca do seu nome.
mas que só compra e vende. Agora vamos ver os fenômenos que ocorrerão na Terra. Vocês estão comigo? Fora as úlceras, né? 1/3 da população mundial morrerá. Hoje, mundialmente, eu não pesquisei, eu não sei se é 6, 7, 8 bilhões de pessoas, alguém pode pesquisar para mim aí. Se for 6 bilhões, 2 bilhões de pessoas vão morrer nesse período de 7 anos. E a igreja está onde? Vamos lá, eu estou falando que vai morrer, mas vou mostrar na Bíblia. Apocalipse 9, versículo 15, 16, 17 e 18. Vamos lá? Então, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos. Então, existe já programado dia, mês, ano, para que 4 anjos sejam soltos, né? Para o quê? Matar 1/3 da humanidade. Imagina, irmãos, vai morrer, vai ser uma mortandade. Aí vocês acham que a Covid era algo preocupante? De que maneira vai ser? Não sei se vai ser de Covid, não sei se vai ser de um vírus altamente contagioso, letal. Mas vai morrer 1/3 da humanidade nesse período. 8 bilhões, ou seja, aproximadamente quase 3 bilhões de pessoas serão mortas. Você entende o porquê da grande multidão? Porque muitos vão se arrepender. Isso tudo, e a igreja está onde? Meu Deus. Porque nós temos aí, na verdade, tudo no período dos 7 anos. Vocês estão comigo? Vai ter 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Ah, Jesus. Apocalipse 16, 3 está dizendo, sabe o que é? Bote aí. Toda a vida marinha vai morrer. Você não vai achar mais muqueca de camarão, só se tiver no criatório. Vamos lá, Apocalipse 16, versículo 3, só o pastor. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver. Imagine, você já passa na feira do peixe aqui, já fede, imagine, como um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. Imagine o mercado do peixe que já fede, imagine o mar em estado de putrefação, decomposição. Toda a vida marinha. Você imaginou o prejuízo? Empresas do ramo de pescaria, impedindo até a navegação vai ficar inviável. Você que escolhe, se você quer estar lá nas bodas do Cordeiro, ou você quer estar aqui, né, no reggae do capeta. Vocês estão comigo, irmãos? Gente, eu estou descomplicando, eu estou falando de uma linguagem simples, para que haja clareza, porque às vezes fala-se desse ensino, você lê o Apocalipse e você fica... Aí quando você fala de uma maneira bem simples, você começa a ficha a cair. Por causa da tua fraqueza na carne, por causa da tua rebeldia, por causa do seu... meu irmão, mude, meu irmão. Diga, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? O sol pela primeira vez negará a sua luz, né? Mateus 24, 29. Vai haver tormentos cruéis e ausência da morte por 5 meses. Olha aí. Apocalipse 9, 5. Vamos lá? As pessoas vão tentar se matar, não vão conseguir. Como é que vai ser, pastor? Fica aí e me diga depois. Também lhe foi ordenado que não as matasse, mas que as atormentasse por 5 meses com dor e como ferroada de escorpião. Bote o versículo 6 aí para ver se tem uma... Aquele dia as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá. Vai haver essa prega que foi ferro, que a pessoa vai, sabe, se coçar de tanto e vai querer desejar a morte, mas não vai achar.
não é algo para matar, é para fazer você sofrer dolosamente. De tanta dor. Ah, meu Deus. E ainda tem as 7 taças, né? Que vai ser, ainda falta o restante, né? Das 7 taças. Eu já li Apocalipse 6, de 1 a 17 já, não já? Bote aí só para me lembrar, por favor. Bote Apocalipse 9, de 1 a 21, vê aí. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave para o poço do abismo. Vamos lá, versículo 2. Quando o poço foi aberto, dele saiu a fumaça com uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Vai haver uma escuridão. Só que não vai ser a escuridão do Egito não, viu, irmão? Então vai ser algo pior. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra. Ele foi lhes dado o poder para ferroarem como escorpiões. Receberiam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Vai surgir uns bichos aí que ninguém sabe de onde vai vir, que no Egito ele comeu a plantação, né? Não, esse vai vir para ferroar as pessoas mesmo. Vamos lá? Também foi ordenado que ele não as matasse para que atormentasse. Esses seres que vão surgir. Não sei se é insetos, não sei se é um tipo de surgimento de uma nova praga, de alguma coisa que vai se multiplicar, que vai perseguir a humanidade. Amém, irmãos? Vamos agora para Apocalipse 11, versículo 15 a 19. O 7º anjo tocou a sua trombeta e fortes vozes gritaram do céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vamos lá, de versículo 16. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos, diante do trono, se prostraram com o rosto em terra e o adoraram. Vamos lá, dizendo: nós te agradecemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e eras agora para todo sempre, assumiste todo. Versículo 18. As ações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos e até os grandes. É tempo de destruir todos os que causaram destruição na terra. E versículo 19. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondo, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Vamos agora para Apocalipse 16, do 1 em diante. Aqui, então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. Acabou o negócio? Versículo 2. O primeiro anjo saiu do templo, derramou sua taça sobre a terra, e se abriram, horríveis e malignas, feridas horríveis e malignas, naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. Segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios. Ah, Jesus! Você que vai ficar aí, guarde muita água mineral, viu? Derramou a sua taça sobre rios e fontes que se transformaram em sangue. Todos os rios e fontes vão se transformar em sangue. Versículo 5. E ouvi outro anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: tu és justo, tu és santo, que eras e eras, pois enviaste esse julgamento. Vamos lá, versículo 6. Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo e dos teus profetas, e tu lhe deste desse sangue para beber, é a sua justa retribuição. Versículo 7. Ouvi uma voz dizer que do altar dizendo: sim, Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Versículo 8, vamos passando. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que fez o seu fogo queimar as pessoas. Ou seja, o sol que tem, segundo o cientista, uma temperatura controlada para que não seja nem quente demais, nem frio demais. Vai haver um superaquecimento. Se você está achando que às vezes um sol de 40, 35 graus, o negócio vai subir, não sei, para 50, 60 aí. Não sou cientista, nem vou me atrever, mas vai haver um calor que vai prejudicar as pessoas.
Com esse solzinho que está aí, as pessoas já estão pegando câncer de pele, imagine. Vamos lá? 9, todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus e que tinham controle sobre essas pragas. E não se arrependeram nem deram glória a Deus. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam de dente. Olha para aí. A besta tem o seu governo aqui, vai ser prejudicada. E por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu e não se arrependeram por seus atos. Vamos lá. Versículo 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Vai haver uma seca, né, lá na Europa, esse rio. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos, né? São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra, a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor no grande dia de Deus, o tão poderoso. E essa é a batalha final. Ele não, mesmo com todas essas taças derramadas, eles não se veem rendidos. Vocês entendem? Já está terminando esse período. E a igreja está onde? Nas bodas do Cordeiro. Jesus está se preparando, terminando o período. Ele vai voltar com a igreja, com seus anjos, para justamente implantar um período de 1000 anos na terra. É essa parte que o diabo vai ser preso durante 1000 anos, para que ele não influencie mais as nações. Mas o povo de Israel está acuado, porque não aceitou o sistema do anticristo. Mas mesmo com todas essas pragas, esses 7 selos, eles se levantam, se reúnem e vão com raiva contra Israel, para destruir Israel. Próximo versículo, qual é? E virei inesperadamente como ladrão, feliz é aquele que espera, alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Versículo 16. E os espíritos reuniram todos os governantes dos exércitos num lugar que em hebraico se chama Armagedon, olha o que eu falei. É um vale que existe lá em Israel, que o pessoal da Testemunha de Jeová confunde. Essa guerra do Armagedon vai ser justamente a guerra do exército do anticristo, das 10 nações, né, da Europa, que vai se voltar contra Israel para destruir o povo judeu de Deus, né, o povo judeu que se arrependeu, ou vai se arrepender, e que se vê subjugado, porque como é que ele enfrenta as 10 nações? Vocês entendem, irmão? Versículo 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminando, está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. Vai haver um terremoto tão grande no mundo, que vai ser o maior de todos, que vai tremer tudo. Se, eu não sei, na escala Richter, né, que mede isso aqui, você concorda comigo que vai haver várias casas e prédios que vão cair? A Bíblia não está dizendo, mas é lógico. Um terremoto mundial que vai abalar, irmão. Vamos lá. Versículo 19. A grande cidade de Babilônia se dividiu em 3 partes, as cidades de muitas nações tombaram. Está vendo? Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e as fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. E versículo 20 e 21. Todas as ilhas desapareceram. Ou seja, as ilhas vão ser sucumbidas, com certeza vai haver um maremoto, né, que vai lamber tudo, e todos os montes foram arrasados, né, por esse grande terremoto. E versículo 21, houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, e seja, essa versão, qual é já está dizendo até o quilo, né, não sei, né, caindo do céu sobre as pessoas, e elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Imagina, tu quer ficar ainda, tu quer ser um crente meia boca, e o caldo só está engrossando. Vocês entendem, irmão? Você percebe por isso que o diabo ele é contra a igreja, ele não quer que a igreja, ele não quer que as pessoas se arrependam. Porque na verdade, no final de tudo, quando terminar, aí tem os 7 anos, aí vai haver o reino milenar de Cristo durante 1000 anos. Depois do reino milenar, Satanás é solto novamente, para começar a perturbação toda novamente. Mas é para começar, mas vai haver o desfecho final, né?
Aí vai haver o julgamento do grande trono branco, em que todos os grandes mortos pequenos que vão se comparecer perante o tribunal de Deus, né? E o Senhor vai estabelecer o seu novo reino. A Jerusalém que desce do céu, a cidade santa desce do céu. Na verdade, ela vai ficar entre o céu e a nova terra que será criada. Eu costumo dizer que a terra será um quintal do céu. Uma nova terra, que não haverá mais mar. Amém, irmãos? É como se fosse uma extensão do céu. Amém, irmãos? Você tem acesso ao céu e à terra. Na verdade, a nossa pátria está nos céus. Amém, irmãos? O projeto de Deus nunca foi destruir essa terra. Essa terra, infelizmente, será destruída e queimada no final de tudo por causa do pecado, porque o homem a destruiu, a contaminou, mas a terra em si é linda, não é verdade? Se você assistir hoje os documentários, National Geographic e outros mais, você tem coisa, até hoje a ciência consegue catalogar novos frutos, novos animais, novas espécies. O homem até hoje nunca conseguiu descobrir tudo. Isso por causa da desobediência e por causa do pecado. Mas na próxima quinta-feira continua a parte 3 de escatologia, descomplicando a escatologia. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe.